Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Gente amiga, estamos de volta aqui para esclarecer, tentar justificar, explicar algumas razões pormenores, o porquê nós não transmitimos os jogos de ontem na estreia das duas equipes do nosso estado. Digo Fortaleza e Ceará, que fizeram as suas estreias. O campeonato começou ontem com a primeira rodada e especialmente as duas equipes não foram bem em campo. As razões pelas quais nós estamos publicando esse episódio de hoje é para justificar aqui o porquê nós não transmitimos a equipe esportiva recentemente formada para transmitir através do canal 90,7 MHz da Rádio FM Líder. Houve uma pequena desconexão, não da nossa parte, claro, mas é que houve uma alteração na rodada, uma alteração no horário do jogo da equipe do Ceará, por conta exatamente de um problema que a equipe do São Bernardo sofreu. A CBF publicou uma informação que aconteceu um problema de logística com o time e não foi possível chegar nos horários previstos, para o jogo acontecer ontem por volta das 4 da tarde e só aconteceu às 18 horas, ou seja, 6 da noite. E em razão disso tudo, causou um conflito de horários entre o jogo do Ceará e o jogo do Fortaleza, que foi realizado também com início marcado para 19 horas, 7 da noite. Mediante toda essa situação, nossa equipe, em consenso, nós resolvemos adiar a estreia das transmissões através do rádio, tá? E por essa razão, não foi falta de entusiasmo nenhum para o futuro, do trabalho, das jornadas, da temporada, tá? Mas a gente sempre trabalha com sinergia, existindo assim a colaboração, a cooperação de todos os componentes da equipe, tá? Onde nós precisamos de ter esse espaço para reorganizar as jornadas esportivas com transmissões. E em relação ao trabalho da semana, nós estamos já fechados aí para realizar um programa diário na programação, na grade de programação. Estamos tentando encaixar um horário na FM Líder, tá? É só questão de adequação do horário, se 11 da manhã, se meio-dia, se 5 da tarde, a gente vai definir durante a semana, já agora no princípio da semana e já para o meio da semana, dia 25, quarta-feira, nós pretendemos retomar o espaço para a realização de um programa esportivo diário, tá? Através das ondas da FM 90,7, a Rádio Líder. Tá? Isso em consonância, claro, com a direção da emissora, tá? E diante dessa situação, nós vamos ter uma semana inteira para reorganizar, reestruturar o trabalho da equipe, até porque Ceará e Fortaleza só voltarão a campo no início da próxima semana, pela Série B. E durante a semana nós vamos organizar principalmente o horário que nós iremos apresentar o programa esportivo, tá? De forma que hoje nós teremos o prosseguimento da rodada, para fechar a rodada, 5 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, às 4 da tarde,
tem Náutico e Criciúma, tá? No mesmo horário, às 4 da tarde, tem Avaí e Juventude. Às 18 horas, tem Goiás e América. No mesmo horário, Atlético de Minas Gerais e Clube MG. Aliás, Atlético Clube versus Ponte Preta. Perdão, um pequeno lapso aqui. Pequeno equívoco. E às 8 da noite, para fechar a rodada, um pouquinho mais tarde, Novo Horizontino e Londrina. Tá? Esses são jogos da rodada que teve o seu início ontem e terá a sua conclusão hoje, domingo, para finalizar essa primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas voltando um pouquinho desculpem, sobre as atuações das equipes, o Ceará empatou em casa em 1-1 com o São Bernardo, poderia ter vencido o jogo, assim como o próprio São Bernardo poderia ter vencido a partida. Tá? Ambos tiveram no mesmo pé de igualdade, eu diria, de oportunidades desperdiçadas. Tá? E já no jogo do Fortaleza contra o Botafogo, na verdade, foi surpreendente e decepcionante a estreia do Fortaleza na Série B. Eu digo, nesse jogo, não se esperava um resultado acachapante. 4-0, que poderia ter sido mais, 6 ou 7. Dadas as oportunidades que o time do Botafogo de Ribeirão Preto contou a seu favor. Desperdiçadas oportunidades que poderiam ter sido redundado em gol, diria. Tá? Mas para a felicidade da torcida do Fortaleza, da própria equipe, ficou apenas, eu digo apenas porque poderia ter sido, a decepção poderia ter sido maior, ficou apenas os 4-0, com direito a uma roda de bobinho, né? Roda de bobo, o cara fica tocando de um jogador para o outro e o outro fica no meio ali na roda. Foi assim que aconteceu com a equipe do Fortaleza. Um banho de bola do Botafogo e um olé que a torcida gostou. Mas no final até houve um entreveiro entre jogadores, porque jogadores do Fortaleza chegaram ali a uma conclusão de cabeça quente que era um desrespeito e tal, mas depois foi contornado e culminou até com a expulsão do jogador Mailton da equipe do Fortaleza, o lateral direito. Portanto, agora não é pensar que o mundo acabou, isso serve de alerta, uma derrota como essa, consequentemente medidas serão adotadas no clube para melhorar o desempenho do Fortaleza, assim como tem que melhorar também o desempenho do Ceará. Isso foi destacado aí, tá? E o treinador do Ceará até falou que tem um modo de sobrevivência para a equipe, né? Que a gente entende indicando assim uma necessidade de um suporte psicológico, tratar assim a ansiedade, o estresse da equipe, né? Eu sei que o desgaste é grande e a culpa não é dos clubes, de um calendário enlatado, né? Um calendário que extrapola os limites do bom senso de jogo sobre jogo, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O Fortaleza já na terça-feira enfrenta o Ferroviário num clássico local pela Copa do Nordeste, quer dizer, além da Série B, e uma temporada que causa exaustivamente o estresse, o cansaço dos atletas, viagem, por exemplo, o Fortaleza saiu de Campinas para Ribeirão Preto de ônibus, né? E por essa razão entendi que os jogadores se cansaram mais, foi visível a apatia do time, o cansaço em campo, sem uma explicação plausível que a gente pudesse emitir naquele instante. Dito isso, é só
agradecer e pedir desculpas por a gente não ter feito a cobertura ontem, mas faremos com certeza nos próximos eventos, digo jogos do Ceará e Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós precisávamos mesmo dessa retroalimentação, né? Em resumo, é uma ferramenta de melhoria contínua, de ajuste, permitindo assim que os processos se tornem mais eficientes com base nos resultados obtidos, né? Que nós pretendemos, a direção da emissora, que abriu esse espaço para a gente, cordialmente, né? É uma parceria, é um trabalho de cooperação mútua, né? A direção, através do Dr. Gelson Luiz, a senhora Tata, que também faz parte da direção da Líder FM, e diante dessas razões nós vamos novamente realinhar o nosso trabalho com toda a nossa equipe, que tem Tadeu Pires na coordenação, tem Edson Braga, tem eu, da Dagadelha, tem o Walter Pajeú, o Valtinho, e o pessoal que fica aí, claro, nos bastidores da técnica, como Alexandre Costa, né? Toda a turma envolvida nesse trabalho. Valeu, até o próximo.